Bom dia a todos navegantes desse mar de horizontes, acontecimentos, afetos, aventuras que é viver. Meu nome é Davi Levi, eu sou astrólogo e também psicanalista. Hoje eu vou dar continuidade à série de vídeos sobre os ascendentes. Hoje o ascendente é em Gêmeos. Mas antes disso, se inscreva, curta, deixa comentários, ative o sininho, tudo isso é importante para o canal. Tá? Com relação aos meus atendimentos, direct no meu Instagram. Eu sempre deixo o Instagram Levícia Davi na descrição de todos os vídeos, então tá lá. Qualquer coisa também tem meu telefone e é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp, ok? Muito bem. Para começar, algumas coisas aqui. Bem, a primeira, eu faço sempre um panorama geral. Eu não estou especificando o mapa de cada um. Eu pego para os ascendentes em Gêmeos, então eu vou falar no sentido geral. Agora, eu não sei aonde, em qual casa está a sua Lua, de fato, o teu Sol, Marte, e tudo isso vai modificar algumas coisas, vai intensificar, vai tornar certas casas um pouco mais complicadas, enfim. Mas num sentido geral, é importante que vocês entendam isso, num sentido geral, num plano geral. No primeiro olhar que a gente coloca, que a gente incide sobre o mapa, quando a gente olha qual o ascendente da pessoa, vocês vão ter essa noção. Lembre-se também, para você entender um pouco mais o signo, coloque ele no ascendente e comece a destrinchá-los. Vocês vão entender um pouco da natureza daquele signo. Tá? Isso é uma dica importante. Uma outra coisa, você precisa estar ao seu lado. Aquela tabelinha de dignidades. Eu já falei que é muito simples, você vai no Google, coloca dignidades, planetas, astrologia. Só isso, 3 palavrinhas, vai vir para você, você vai olhar aquilo ali, você vai entender. Porque a todo momento eu vou falar exaltação, debilidade, aquela coisa toda. Você precisa acompanhar isso para entender o vídeo, tá? Então, esteja com essa tabelinha, para você saber, o Marte vai se exaltar em Capricórnio, vai ficar em debilidade em Câncer, Júpiter vai ficar exaltado em Câncer, enfim, tudo isso você precisa ter. Se você não tem isso, claro, pelo menos a tabelinha para você acompanhar. Outra coisa, eu tenho um vídeo de introdução, tá? Sobre essa série de ascendentes. Esse vídeo eu explico como você consegue descobrir o seu ascendente pelo zodíaco sideral. Lembrando rapidamente, o zodíaco tropical é utilizado praticamente 90% aqui no Brasil. O zodíaco sideral, 99% dos maiores astrólogos da Índia utilizam o zodíaco sideral. É uma outra forma. O cálculo, ele também vai ser diferente. Eu adoto o zodíaco sideral, tá? Então, por isso que eu estou fazendo e convidando vocês a descobrirem qual o ascendente de vocês pelo zodíaco sideral e passe a fazer uma reflexão profunda sobre o mapa de vocês, sobre a vida de vocês. Vale uma reflexão. Tá? E é claro, não adianta vocês também compararem com outras pessoas, porque essas outras pessoas provavelmente também não têm. Estão baseados num tipo de zodíaco tropical. São coisas diferentes, tá? São diferentes. Então, lembre-se disso. O meu convite para vocês acompanharem, fazerem essa reflexão, de olhar o vídeo e falar assim, ai caramba, acho que tem tudo a ver ou não, não sei o quê, é baseado no zodíaco sideral. Lembre-se disso, tá? Ok. Que mais? Então, dito isto, vamos lá. Bem, primeira coisa, Gêmeos, ele é regido pelo planeta Mercúrio. Mercúrio, ele vai ser a grande força motriz, a grande força presente na encarnação desse sujeito que nasceu com o ascendente em Gêmeos, evidente. Quer dizer, é o planeta que rege o ascendente, né? Lembrando que, rapidamente, a gente pode pensar de muitas maneiras, mas o ascendente, ele vai estar intimamente ligado com a Lua e com o Sol, tá? Vamos pensar o seguinte, a Lua e o Sol entram num acordo e decidem um pouco uma certa jornada da sua encarnação.
E o ascendente é um pouco o veículo que vai possibilitar essas coisas. Então, o ascendente ele tem uma relação íntima com o Sol e a Lua. Imagina que é o motorista do Uber, vamos dizer, com um carro. E aquele carro específico, ele é o carro que vai servir para a sua viagem ao longo dessa trajetória da sua encarnação. Então, lembre-se disso, o ascendente, dentre muitas coisas, tá? Ele é aquele que, na medida certa, ele é o carro, o veículo para tudo que você precisa para a sua encarnação. Então, saber, conhecer, trabalhar profundamente o entendimento do ascendente que você tem é já um grande salto para você compreender esse veículo que você precisa para a sua encarnação. Muito bem, vamos lá. Então Mercúrio, ele é o planeta. Mercúrio, ele é o mensageiro. Mercúrio, lembre-se que na mitologia, Mercúrio, Hermes, na mitologia grega, ele vai ser convidado pelo seu tio, Hades, o deus do inferno, a fazer, digamos assim, a ser o guia das almas. Por isso que ele é chamado de psicopompo. Eu tenho um vídeo sobre Mercúrio, eu vou até colocar na descrição desse vídeo, tá? Vou deixar para vocês o link lá. Então ele vai ser o psicopompo, psico de psique, de alma, pompos em grego quer dizer o guia. Então o guia das almas, né? Do mundo dos vivos para o mundo dos mortos e, enfim, vice-versa. Então ele tem a dimensão de 2 universos e consegue fazer e codificar. Por isso que é o mensageiro. Ele codifica a mensagem dos deuses para os homens, dos homens para os deuses. Ele que faz essa ligação, por exemplo. Né? Mercúrio ele tem uma relação muito íntima com tudo aquilo que é operacional. Mercúrio ele é rápido, Mercúrio é nosso software. Mercúrio ele nos ajuda a entender um pouco onde Mercúrio está no seu mapa, a força que Mercúrio tem no seu mapa, se está digno, se não está, se está com um planeta maléfico, se não... Está ligado também à forma como você consegue sair das encalacradas. Mercúrio, lembre-se, lembre-se que ele de alguma forma, ele vai sempre também estar ligado, se uma pessoa tiver com o Mercúrio no mapa dela meio ruim, pode ser uma pessoa também bastante mentirosa, porque Mercúrio também está ligado a essas coisas meio dúbias. Né? Então muitas vezes você vai ver pessoas com um Mercúrio meio fraco no mapa, realmente são mentirosas. Né? E aí a gente vai ver qual é a razão, mas isso é importante, vocês entenderem um pouco essa dimensão. Ele é o regente dos mercadores, por exemplo, ele também está ligado com a saúde, Mercúrio, está ligado, enfim. Então vocês precisam entender essa dimensão. Ok. Uma outra coisa, Gêmeos, ele é um signo que é um signo de ar, elemento ar. Então o elemento ar, lembre-se que o ar é o último elemento possível para você confinar. Então, a necessidade e a dificuldade de você conseguir aprisionar, num certo sentido, os signos de elemento ar. Né? Eles são, digamos, muito vaselinas. Né? Mas também estão ligados com a comunicação, estão ligados também com o pensamento abstrato, tudo isso relacionado ao ar. Muito bem. Não vou me alongar sobre isso. Ele tem como característica também ele ser um signo duplo ou mutável. Né? É interessante quando a gente fala eles serem duplos no sentido de serem mutáveis, que é um outro termo, mesma coisa que em vez de falar, você pode falar em vez de cardinal, você pode falar móvel. Né? Os signos móveis, por exemplo, Áries, Câncer, Libra e Capricórnio, eles de alguma forma eles dão início a uma certa jornada. Cada um no seu tema, são signos diferentes. Os signos fixos, Touro, Leão, Escorpião e Aquário, eles de alguma forma eles vão estabilizar, desenvolver. Né? E os signos mutáveis, duplos, eles vão então fazer alguns ajustes e vão estar muito ligados a disseminar aquilo ali. Tá? Muito bem. A gente precisa lembrar também que Gêmeos, ele é duplo, Gêmeos. Né? Um olha para um lado e o outro para o outro. Então a gente tem uma relação
muito forte de Gêmeos com o contraditório. Quer dizer, ver os dois lados. Isso, mas por que não isso? Claro que isso muitas vezes vai colocar esse signo, essa dúvida, né? Quer dizer, mas ao mesmo tempo ele dá capacidade de mobilidade, de versatilidade. A gente sabe que a versatilidade também pode cair numa certa dispersão. Então é também um desafio. Mas vamos lá. Primeira coisa, Mercúrio ele vai se exaltar aonde? Em Virgem. Para os ascendentes em Gêmeos, Virgem estará na casa 4. Rapidinho, vamos fazer. Eu sei que vocês sabem, mas só para a gente... Casa 1, ascendente, Gêmeos. Depois de Gêmeos, sempre vai vir Câncer. Casa 2. Na casa 3, logo o signo seguinte, que é Leão. E depois de Leão vem o quê? Virgem, que vai ocupar o quê? A casa 4. Muito bem. Então, Mercúrio, para os ascendentes em Gêmeos, o Mercúrio se exaltará na casa 4, em Virgem. Ok? Bem, sempre, lembre-se da tabelinha, Mercúrio sempre se exalta em Virgem, mas por um acaso, estamos falando aqui de Gêmeos, em ascendente. E para os Gêmeos ascendente, Virgem estará na 4. Tá? Bem. Então, a casa 4 ela fala sobre a mãe, a casa 4 ela fala sobre os estudos, digamos assim, estudos primários. A casa 4 fala sobre o seu lar, sua casa, fala sobre as suas raízes, ela fala sobre a profundidade, ela tem a ver com as questões emocionais também profundas. A casa 12, a casa 8 e a casa 4 são as casas moksha, moksha é a libertação. Então, essas três casas, elas estão intimamente ligadas com as questões profundas emocionais. Tá? Muito bem, mas isso é para um outro vídeo. Então, a casa 4, ela vai falar sobre esses temas. E é interessante que se o Mercúrio vai se exaltar na casa 4 em Virgem, a gente precisa então compreender a necessidade de uma organização nas suas profundidades emocionais. Uma organização Virgem, não fala de organização, uma organização na sua casa. A gente sabe que a capacidade que Gêmeos tem de dispersar é muito grande, a cabeça não para, aquela coisa toda. Então aí você entende por que a base, a estrutura, as raízes tem o signo de Virgem. E Mercúrio se exalta ali, exatamente para mostrar a necessidade que haja uma metodologia, uma organização, uma limpeza, porque purificação está ligado à Virgem, então que tem uma casa purificada, o cuidado também, o serviço está ligado também ao signo de Virgem. Se a casa 4 fala sobre a mãe e tem o signo de Virgem, e Mercúrio se exalta ali, então a gente entende que há uma importância também da relação com a mãe no sentido de cuidado, por exemplo. Virgem também fala sobre o senso crítico, fala sobre fazer uma certa ponderação, uma análise. Olha como é que na profundidade da alma, na casa 4, estará presente esse signo. E a gente começa a compreender um pouco melhor, então, a caminhada para os ascendentes em Gêmeos, o quanto é importante a casa 4. Ok? Muito bem. Vamos para a casa 2, tá? Ah não, antes de falar da casa 2, já que nós falamos então da exaltação de Mercúrio, vamos falar então da debilidade. O que vai ser debilidade de Mercúrio vai ser sempre em Peixes. E onde está Peixes, para os ascendentes e Gêmeos? Na casa 10. Aonde está Peixes no teu mapa é um lugar onde você vai poder transmitir espiritualidade de alguma forma, fazer o bem. Por quê? Peixes é um signo que é regido por Júpiter, fala sobre transcendentalidade, a espiritualidade, sobre o expansionismo, e ao mesmo tempo Vênus se exalta em Peixes, e então a gente entende a relação de cuidado, a relação amorosa que Peixes tem, de você cuidar do outro levando o ensinamento. Ao mesmo tempo, Peixes é um signo que ele é meio escapista. Ele se desliga um pouco das coisas práticas da vida e fica tomado num universo muito singular, muito particular. Não é à toa que o signo de Peixes está muito ligado às drogas, no sentido geral. Álcool, cigarro,
mas principalmente aquelas que levam para um estado de consciência diferente. Uma mudança, uma alteração de estado de consciência. Principalmente esse tipo de droga. Tá? Exatamente para que haja esse escapismo. Aonde peixe está no nosso mapa, a gente tem que tomar cuidado porque ali pode ser algo muito nebuloso, a gente não conseguir ver a realidade das coisas, ou a gente fantasiar demais, ou a gente se iludir bastante. Então a gente precisa compreender que se Mercúrio vai estar debilitado na casa 10, olha o perigo para que casa 10 fala sobre vocação, profissão, status social, reconhecimento social, vida pública, tomar decisões porque são cargos de autoridade. Então olha o perigo para que muitas vezes Gêmeos pode escapar de tomar determinadas decisões com coisas de autoridade e sair de fininho, ou pelo menos ter variações, porque peixes ele é um signo mutável e de água. Então pode ser que ele não tenha clareza sobre a profissão, sobre a sua própria vocação. Olha como é que fica peixes nebuloso na casa 10. Ou que ele seja reconhecido como alguém de fato amoroso, né? Ou que a escolha da profissão seja voltada a partir sempre de uma relação emocional. Peixes tem a ver com isso. Então a escolha profissional tem a ver com um sentido maior, peixes, numa coisa maior do que a questão material, por exemplo. Mas o perigo é esse, quer dizer, a vida pública, tá? Então, os Gêmeos têm que tomar cuidado. Pensa, é articulado, ok, mas cuidado para não parecer essa pessoa desligada das questões materiais, num sentido viajandão, ou que não tenha muita clareza e que não consiga exercer um cargo de autoridade, de fato tomar certas decisões, enfim. Falando no sentido geral, claro que vai depender dos planetas, de cada mapa e tudo mais, mas no sentido geral. Então, se ali se debilita o regente do ascendente, então é importante ficar atento. Bem, vamos lá agora para a casa 2, finalmente. Casa 2, Câncer estará ali. Bem, casa 2, o que é a casa 2? A casa 2 ela vai falar sobre a fala, sobre a alimentação, sobre a família, bens, fala sobre o dinheiro, o lugar onde você guarda o dinheiro, sobre valores também, de certa maneira, também vamos falar de casa 2. E interessante porque, mais uma vez, olha só como é que é. As casas ligadas, as casas Arta na astrologia védica, elas estão ligadas ao empenho para as questões materiais da vida, por isso que fala também a relação com o dinheiro, então a casa 2, a casa 6 e a casa 10. Essas três casas elas estão ligadas a signos de água. E isso dá pra gente uma certa ideia de que a relação que Gêmeos, para os ascendentes em Gêmeos, terão com a vida para batalhar para as questões materiais ou bens financeiros, está ligado às questões emocionais. Então precisa ter algo para além do lógico para que essas pessoas se sentem motivadas a fazerem tal atividade ou exercício para essas atividades. Tá? Vamos lá. Bem, onde Câncer está é um lugar onde a gente vai de alguma forma buscar uma segurança emocional, onde a gente vai tratar do passado, onde a gente de alguma forma vai ter certas flutuações, porque a Lua é a regente de Câncer, então a gente sabe que tem uma relação com o passado, tem a relação com a família, tem uma relação com as flutuações também, e tem a relação também com a capacidade também emocional de lidar com o público de alguma forma. A Lua tem essa relação, né? E o que é interessante é que a fala, casa 2, dos ascendentes em Gêmeos é a capacidade dele também falar e tocar emocionalmente os outros. Olha que coisa interessante. A segurança emocional na casa 2, Câncer, na casa 2, família. Então a segurança emocional está ligado, digamos assim, à família. Então isso vai dar pra gente uma certa ideia e isso faz a gente refletir o quanto ele tem, os ascendentes em Gêmeos, a capacidade de falar, né? E ao mesmo tempo também a alimentação pode gostar de coisas diversas também, né? Ou então questões, ou então comidas de família também, essa é aquela coisa de a comida da vovó, a comida da mamãe, do papai, não sei o que, aquela coisa toda, né? Passado, a casa 2, comida, enfim. Casa 3, olha só, essa aqui é muito boa. A casa 3 ela vai falar sobre empreendedorismo, sobre coragem, sobre energia de ação, sobre os desejos próprios que você tem que te motivam para começar uma coisa. Fala sobre mídias, vai falar sobre também
articulações, sobre, de certa forma, estudos mais no sentido de operacionalidade, vai falar sobre vizinhos, fala sobre irmãos mais novos. Muito bem. A gente entende que o signo de Leão está ali para os ascendentes de Gêmeos. Aonde Leão está é um lugar onde você vai exercer autoridade, onde você vai ter um certo... Também falar sobre paixão, Leão fala sobre paixão, sobre criatividade, né? Onde você vai conseguir se autoexpressar de uma forma plena, autêntica. Olha que interessante. Então, para os ascendentes em Gêmeos, esse lugar da intercomunicação, esse lugar da mídia, é um lugar que vai estar então o Leão. Isso fala exatamente da capacidade de eloquência, de articular, a capacidade, por exemplo, criativa, artística, que Leão fala disso, para as mídias, por exemplo. E aí a gente consegue entender o porquê que Gêmeos tem essa relação com a fala também. Olha só como é que a gente vai dessecando, vai entendendo mais profundamente o signo. Lembre-se, para entender o signo, você coloca ele no ascendente. Começa a destrinchar ele, todas as casas, você vai compreender um pouco melhor ele. Olha que coisa interessante. O Sol, ele é o regente de Leão. Vamos pegar então a casa 3 como referência. O Sol, então, é o regente de Leão. E onde é que o Sol se exalta? Em qualquer mapa. Isso na astrologia, isso é conceito clássico. O Sol, ele se exaltará em Áries. E onde Áries estará para os ascendentes em Gêmeos? Na casa 11. Existe, então, uma relação entre casa 11, o coletivo, o network, fala sobre projetos sociais, fala sobre as amizades, sobre também o lucro líquido, né, do trabalho. Então, olha a relação que existe entre casa 3 e casa 11. A gente pode entender a facilidade de articulação e exercer uma certa liderança, porque o Sol fala sobre autoridade, e Áries também fala sobre, de certa forma, a liderança, sobre iniciativa e de cabeça. Olha como é que a relação de network que o ascendente em Gêmeos ele é bastante forte, onde ele de alguma forma consegue se autoexpressar, exercer uma certa autonomia, uma autenticidade. Vamos seguir. Quando a gente chega na casa 4, já falamos um pouco de casa 4, vamos então avançar para a casa 5. A casa 5 é onde vai estar Libra. Libra, onde estará no teu mapa, é um lugar onde você vai precisar exercer um pouco de diplomacia, é um lugar onde você vai ter que ser um pouco mais político, é um lugar onde você vai ponderar, colocar na balança, buscar um discernimento. E a gente entende que o quê? A casa 5 é a casa dos filhos, é a casa das crianças, a casa 5 é a casa dos prazeres também. A casa 5 fala sobre as práticas religiosas, sobre o conhecimento, sobre a inteligência. Fala sobre cargos políticos, também fala sobre a política, a casa 5. A casa 5 também tem a ver com a posteridade, a casa 5 fala sobre alguma coisa ligada ao futuro, né? Enfim, tem muitas coisas, mas olha que interessante, né? Por exemplo, se a gente juntar isso, essas informações, a gente entende o quanto eles podem exercer exatamente um pouco de serem justos com relação aos seus filhos, a balança, Libra, casa 5 filhos, né? Ou então serem políticos, conseguirem lidar de uma forma bastante diplomática, política, casa 5, Libra, né? Ter a diplomacia, olha só como é que é interessante, ou então diversão com temas, por exemplo, ligados à arte, que tá Libra fala sobre isso, por exemplo, né? Então casa 5, prazeres, Libra, arte, então tudo isso é importante para a gente entender. Mas vamos lá, vamos seguir. Casa 6, a casa 6, o escorpião vai estar ali, aonde o escorpião estará no teu mapa, é um lugar onde vai haver muitos reversos, vai haver muitas dificuldades, obstáculos, muitas vezes conflitos, competições, vai haver transformações profundas, a capacidade de fazer uma análise profunda também. E é interessante que a casa 6, olha só, a casa 6 ela fala sobre dívida, a casa 6 fala sobre madrasto, a casa 6 fala sobre disputas, casa 6 fala sobre brigas, obstáculos, dia a dia do trabalho, ambiente do trabalho, fala sobre os seus funcionários. A casa 6 vai falar sobre cuidado com a saúde, casa 6 fala sobre o serviço, servir ao outro. A casa 6 ela vai falar também sobre, de certa forma, trapaças, acidentes também. Vai falar sobre isso, né?
a casa 6 fala sobre os acidentes e o lugar onde você vai cuidar quando se acidentar é na 12. Essa relação é importante para a gente entender. Por isso que a 12 fala sobre hospitais também. Olha só. A 12, então se acidenta na 6 e vai para a 12 se cuidar. Né? Dia do trabalho na 6 e na 12 você descansa. Por isso que a casa 12 está ligada ao sono. Vamos lá, vamos seguir. Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o dia a dia do trabalho precisa ser sempre num aspecto investigativo para os ascendentes em Gêmeos. O Escorpião vai estar lá falando sobre isso. Vai ter disputas também. A gente sabe, vai ter muita disputa. E outra, o dia a dia do trabalho, os acidentes que podem acontecer, doenças que envolvam o trabalho, isso gera grandes transformações para os ascendentes em Gêmeos, por exemplo. E olha que interessante, né, quando a gente fala desse processo, né, de investigação. Marte, regente de Escorpião, ele estará exaltado em Capricórnio. E Capricórnio está onde para os ascendentes em Gêmeos? Na casa 8. A casa 8 ela é a casa que fala sobre descortinar aquilo que está, digamos assim, como fachada. Olha só. Não é à toa que a casa 8 é a casa dos rebeldes. É a casa dos marginais, os ilegais também, no sentido ruim, mas aqueles que de alguma forma vão trazer coisas novas para o mundo. Eles vão romper com certos status, né, e vão avançar em direção a algo que a sociedade muitas vezes não está preparada. Então olha que interessante, né, a capacidade também investigativa no dia a dia do trabalho que Gêmeos tem. Não é? Vamos então para a casa 7. A casa 7, quem vai estar lá? Sagitário. Onde Sagitário estará é o lugar onde você vai encontrar sempre uma filosofia, encontrar o expansionismo, ali onde você vai precisar exercer a transcendentalidade, de certa forma uma vida espiritual. É um lugar envolvendo a sabedoria. Tudo isso, um lugar também de liberdade, no sentido da capacidade de Sagitário tem de expandir, e para isso precisa ter essa liberdade de expandir as fronteiras, entender que há algo muito além da questão material. Então Sagitário aponta para algo, a flecha apontada para o céu, o centauro. Então, olha que interessante. Para os ascendentes em Gêmeos, a casa 7, vamos lá, a casa 7 fala sobre o casamento, a casa 7 fala sobre negócios também, a casa 7 fala sobre negócios, a casa 7 fala sobre sócios, a casa 7 fala sobre a vida pública também. Por que fala sobre a vida pública? Lembra daquele conceito da astrologia védica, Bhavat Bhavan, né? Que é um pouco, está ligado à técnica de casos derivados, que não está apenas na astrologia védica, né? Isso é bastante comum na astrologia medieval, na astrologia helenística, né? A astrologia moderna deixou isso um pouco de lado, mas vamos seguir. Então, Bhavat Bhavan, a casa 10 é a casa da vida pública. Se a gente for contar 10 casas, a partir da casa 10, a gente chega na 7. A casa 7 e a casa 10 têm uma relação por conta disso. É a mesma coisa que 6 casas a partir da 6ª casa vai chegar na 11. Por isso que a casa 11 e a casa 6, elas têm uma ligação. Ok? Bem. Então, a casa 7. Então é provável que encontre uma esposa ou marido, os ascendentes em Gêmeos, sejam filosóficos e que precisa ter uma relação transcendente, que precisa ter liberdade também ali para conseguir expandir, que possa, olha só que interessante, que possa também falar. Por que isso? Lembre-se, Júpiter é o regente de Sagitário, ok? Júpiter, Sagitário. Júpiter vai se exaltar em Câncer. Aonde está Câncer para os ascendentes em Gêmeos? Na casa 2, que é a fala. Então, pegando a casa 7 como referência, nós vamos entender com uma necessidade fundamental para o casamento, para os ascendentes em Gêmeos, é o quê? Casa 2, Câncer, falar. Além da casa 2 significar fala o quê também? A família, mas a família, a sua família. Não é a família da sua mulher, do seu marido, seja lá o que for. A casa 2 é a sua família. Então é importante que haja um senso de família, que não apenas o casamento ele possa dizer uma relação de amor,
Mas tem que ter uma relação e não pode perder completamente, mas que tem uma maturidade, mas que tem uma relação com a sua própria família, não esquecer a sua própria família. Tem que ter esse senso familiar. Isso vai dar uma segurança emocional. Olha como é que eu estou articulando e conjugando, e por isso que vocês precisam estar atentos. Então a gente entende um pouco a casa 7, o casamento, para os ascendentes em Gêmeos. Ok? Vamos para a casa 8. Casa 8, Capricórnio. Casa 8 fala sobre mudanças. Né? A casa 8 ela fala sobre variações, flutuações. Casa 8 fala sobre a família. Por que a casa 8 fala sobre a família do seu esposo, da sua mulher, enfim? Por quê? Porque a casa 2 ela é a família. Então, ela é a segunda casa a partir da 1. A 1 é você. Então, a segunda a partir de você. Então, é a sua família. A casa 8, ela é a segunda a partir da 7, que é a sua esposa. Então, a casa 8, ela é a casa da sua esposa. Ok? A casa 8 fala sobre herança, a casa 8 fala sobre também a ilegalidade, a casa 8 fala sobre a investigação, sobre os assuntos ocultos, também sobre o ocultismo de alguma forma, tarô, astrologia, numerologia e assim por diante, sobre assuntos emocionais, sobre medos, por exemplo, sobre receios, sobre... E o que isso quer dizer, né? Capricórnio está ali. Aonde Capricórnio está, é um lugar que as coisas vão acontecer com um pouco mais de lentidão. Por que lentidão? Porque Saturno é um manco. Né? Saturno é a representação desse velho manco. Saturno, ele é o regente de Capricórnio. Então isso dá pra gente uma certa ideia de que as coisas onde Capricórnio está ligado a algo que é um pouco mais lento, que vai exigir uma responsabilidade imensa, que é uma missão um pouco solitária que você exerce ali. Então ali é um lugar onde você de alguma forma tem um certo compromisso que não é tão prazeroso, mas precisa ser feito. É a ideia de uma missão, de algo um pouco solitário, ok? Muito bem. E o que isso quer dizer pra gente? A gente consegue compreender então que existe uma relação difícil e lenta dos processos de mudanças e flutuações para os ascendentes em Gêmeos. Ou seja, essa mudança era uma mudança de transformação. Lembra-se que o planeta fixo, Leão, de autoridade, está na casa 3, né, que fala sobre também ideias, sobre divulgação e tudo mais, blá, blá, blá. Mas a gente encontra, por exemplo, na casa 8, existe uma relação entre casa 3 e casa 8, né? Porque a oitava casa, a partir da oitava casa, é a 3. Só você contar. Bem, então, uma outra coisa que é bastante importante, esse compromisso que de alguma forma ele precisa ter de forma responsável, e o signo de Capricórnio está ali trazendo estabilidade exatamente num lugar que fala sobre flutuações. Né? E ao mesmo tempo também de ajuda emergencial. Lembra que Peixes está na casa 10 sobre ajuda? E a casa 8 fala sobre ajuda emergencial. Por isso que muitos bombeiros, psicólogos, enfim, diversas profissões que vão ajudar o sujeito no momento emergencial da vida do sujeito. Lembre-se, a casa 8 também tem uma relação com as questões emocionais também. Então a gente entende talvez um pouco um compromisso que os ascendentes em Gêmeos eles vão ter. Bem, eu não estou dizendo que com isso todos os ascendentes em Gêmeos têm que escolher uma profissão que seja bombeiro, psicanalista, ou... Não é disso que eu falo, médico, não é isso. Tá? Mas no sentido geral a gente consegue entender um pouco mais isso. Muito bem. Quando a gente... Uma outra coisa interessante, né? Se a gente pegar a casa 8 como referência, nós temos ali Saturno como regente, claro, de Capricórnio. E onde é que Saturno se exalta? Na casa 5, porque Libra está ali. O Saturno sempre vai se exaltar em Libra, e Libra está na 5. Então olha que interessante, talvez uma forma dos ascendentes em Gêmeos de conseguir uma certa estabilização, esse processo de mudança virá, por exemplo, através dos filhos. Porque a casa 5 não fala sobre filhos. E Saturno, regente de Capricórnio, que está na 8, se exalta em Libra, que está na 5. Vamos criar uma relação entre casa 5 e casa 8? Bem, vamos avançar.
A casa 9 fala sobre a retidão, fala sobre o caminho correto, a prática espiritual, sobre os ganhos que você tem a partir de bons comportamentos e boas ações em vidas passadas. Por isso que a casa 9, ela está ligada à espiritualidade, mas também está ligada às ações dos nossos karmas, de alguma maneira. Vamos lá. A casa 9 fala sobre o pai. É possível também trabalhar, eu sei que vocês estão acostumados que a casa 10 é o pai. Na astrologia védica, a gente trabalha muito com a casa 9, o pai, mas a 10 também pode ser trabalhada, tá? Mas vamos trabalhar aqui com a 9. Então, fala sobre o pai, sobre a filosofia de vida, sobre o estrangeiro, sobre vida espiritual, religião e tudo mais. E Aquário estará lá. Onde Aquário estiver no nosso mapa é um lugar onde a gente vai encontrar uma forma de inovação, vai buscar trazer uma maneira, digamos assim, um pouco excêntrica, né? Então, a gente entende como é que muitas vezes para os ascendentes em Gêmeos vai encontrar uma religião excêntrica diferente, por exemplo, ou que eles consigam trabalhar numa ideia coletiva. Claro que a religião é sempre isso, mas muitas vezes as pessoas querem uma religião, mas querem viver individualmente, né, nessas práticas. E no caso para os ascendentes em Gêmeos, essa relação ela é interessante, porque a religião está ligada com alguma coisa que seja de uma Aquário, ele está ligado a uma ideia que se fortalece e que essa ideia permeia todos. E que muitas vezes fica além do querer individual de cada um. Né? Então, é nesse sentido, por exemplo, que se a gente for em Pedro, se eu não me engano, na Bíblia, no momento que antecede a Santa Ceia, João e Pedro chegam até Jesus e falam, e aí, qual vai ser? Não é assim que eles falam, mas... E aí Jesus fala assim, bem, vocês vão entrar na cidade e encontrar um homem com um cântaro de água na mão, ele vai falar com vocês, sigam ele, ele vai dizer o caminho. Bem, dá pra gente entender qual é o símbolo de Aquário. O símbolo de Aquário não é uma figura, um homem, né, uma mulher, enfim, a gente pode falar do andrógeno, que tem um cântaro de água na mão. Então, na verdade, ali, ele estava querendo dizer que há uma relação entre Aquário, esse homem do cântaro de água, com a Santa Ceia. Mistérios, né? Muito bem, mas ninguém fala disso, né? Muito bem. Então vamos avançar. Vamos para a casa 10. Casa 10 já falamos também. Casa 11, já falei um pouco. Casa 11, onde Áries estiver no mapa, é um lugar onde você vai exercer, de certa forma, uma certa impulsividade, conflitos, onde você vai querer exercer uma liderança, onde você, de alguma forma, vai entrar de cabeça. E é curioso porque a casa 11 ela fala sobre os amigos, network e tal, então é muito provável que exista uma certa competitividade, mas também para os ascendentes em Gêmeos, uma competitividade com os amigos, né? E uma capacidade também de querer trazer as suas ideias, né? Fazer com que elas sejam aceitas. Ideias inovadoras, digamos assim, né? A casa 11 ela fala sobre um processo de reforma, né? De certa maneira também, ou ser um pouco impulsivo com o dinheiro, com o lucro líquido. A casa 11 também fala sobre isso, né? Lembra que eu falei para vocês? A casa 11 ela trata sobre o ganho líquido. A casa 12 é a casa das despesas, né? Ela também, a casa 12, ela é a casa onde você paga as suas dívidas. Como você paga as suas dívidas? Você contrai as dívidas na 6 e na 12 você paga. Como você vai pagar elas? Olha que interessante. Para você saber então qual é o signo, o regente do signo que está ali, os planetas que podem estar ocupando a 12, isso vai dar um indício para você de como você consegue pagar suas dívidas. Vem comigo. A casa 12 fala sobre ação de caridade, a casa 12 ela fala sobre retiros espirituais, a casa 12 fala sobre viagem do estrangeiro, fala sobre moradia também no estrangeiro. E por que isso? Olha só que interessante, rapidinho. A casa 9 não fala sobre espiritualidade? A casa 4 não fala sobre lar? Casa? Vamos juntar? Casa 9, pegar a casa 9 como referência, espiritualidade. Vamos contar 4 casas a partir da 9.
Uma, conta sempre a casa que está. Então, 1 a 9. Casa 10, 2 casas. Casa 11, 3 casas. Casa 12, 4 casas. Por isso que a casa 12, de certa forma, é um lar no estrangeiro, por exemplo. Por quê? O estrangeiro também é a casa 9. Por que que é também o retiro espiritual? Porque é um local, uma casa ligada à espiritualidade. Ela também é a casa do descanso, é a casa do sono, e touro estará ali. Onde touro estará ali é um lugar onde você de alguma forma vai exercer prazer, onde você de certa forma vai querer se expor, onde você vai querer mostrar para o mundo. A casa onde touro estiver é um lugar onde você vai precisar ter um pouco de estabilidade, né? Você vai ser criativo, vai gestar alguma coisa, porque a coisa do ruminar também tem a ver com isso. A lua se exalta em touro, a lua tem a ver com alguma coisa ligada à gestação. Lembre-se disso. Então, o touro é o signo mais feminino, porque Vênus sua regente e exaltação lua ali. Então, a gente vai ver, por exemplo, lembra que eu falei que a casa do sono, né, tá ligado à casa 12? Então, pode ser juntando o touro, conforto, com o sono, querer dormir muito, por exemplo. A gente pode ver, a casa 12 também fala sobre as nossas questões emocionais, nossos pontos cegos. Né? É a perda, olha só, a casa 1 somos nós mesmos, a casa 12 significa perda. Então, a casa 12, ela é a 12 da 1. Então, 1 é você. Então, a perda de você é um ponto cego sobre você. Por isso que a casa 12, o tema da casa 12, ali, é preciso estar bem atento com relação a isso. Porque ali é um lugar que a gente vai precisar trabalhar, que é um ponto cego nosso. Então, olha como é que os gêmeos, olha que interessante. A casa 12 é a casa das despesas. A casa 2 é a casa da fala, ok? Então, a casa 2 é a casa da fala. A lua é o regente de câncer que está na casa 2. E onde é que a lua se exalta? Em touro. Existe uma relação já de cara entre a casa 2, que está câncer, com a lua regente da 2, que vai se exaltar na 12. E olha que interessante, para os ascendentes em gêmeos, tomar cuidado para não desperdiçar casa 12 com a fala. Esse prazer que pode aparecer exatamente com falar demais. Perda, desperdício, casa 12 de certa forma está falando sobre isso, e casa 2 fala, por exemplo. Muito bem, é isso. Cheguei então ao final, dei um en passant para vocês,